Eu vou retomar aqui hoje Colossenses, se os irmãos quiserem abrir a Bíblia. Nós começamos em novembro o livro de Colossenses e começamos no capítulo 1. E hoje nós vamos, na verdade nós vamos repercorrer, mas com outro foco, e os irmãos vão entender, vou explicar. Dos versículos 9 ao versículo 14 do primeiro capítulo. 1 Colossenses 9, 14. Os irmãos fiquem lá com a Bíblia, porque hoje vai ser um dia ou uma noite onde nós vamos usar um pouco de gramática. Vamos usar a palavra e ver como a palavra nos ensina a entender a palavra aí. E se Deus quiser, isso possa servir também de inspiração para os irmãos, quando estiver lendo sozinho a Bíblia, né? Vou me permitir até ensinar 2 truquezinhos que eu acho importante, que nos ajudam a captar a essência do que um texto bíblico está dizendo para a gente. Nós vamos falar hoje do caminhar cristão, né? Aliás, o título de hoje é uma pergunta: estou caminhando com Deus? E esta passagem da Escritura nos vai ensinar isso. As características, vamos dizer, de uma vida cristã, né, pode ser comparada com uma corrida. Paulo nos ensinava, né, com aquele propósito, aquela perseverança, aquela energia que só Cristo nos dá. 1 Coríntios 9, 24 a 26, Paulo dizia assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Ou seja, correi de tal maneira que o prêmio seja único, você tem que ser o primeiro e correr com aquela perseverança, aquela energia. E continua assim, lá em 1 Coríntios 9, agora versículo 25, todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Nós vamos falar hoje, nós vamos entender nesse caminhar cristão, e esse é o espírito, né? Uma corrida. Hebreus 12:1 também diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, que é todo mundo em volta a nós, as nossas famílias, nossos amigos, nossos parentes, nossos filhos, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A palavra de Deus diz que os crentes, falando da caminhada deles, não devem caminhar como homens na carne. Eu vou aqui elencar os versículos, o benefício da gravação também, para quem quiser depois ver com paciência. Como diz 1 Coríntios 3:3, não devem andar com astúcia humana. Paulo falou lá em 2 Coríntios 4:2. Não devem andar norteados pelo que veem no mundo. 2 Coríntios 5:7. Não devem andar deixando-se levar pelo curso do mundo. Efésios 2:2. Eu estou usando as palavras da Bíblia. Não devem andar no orgulho e vaidade da mentalidade secular. Efésios 4:17. Não devem andar de forma desordenada. 2 Tessalonicenses 3:6. Não devem andar nas trevas. 1 João 1:6. Nós vamos falar um pouco sobre isso mais tarde. Em vez disso, os cristãos devem andar na fé. 2 Coríntios 5:7, entre tantas outras. Em novidade de vida. Paulo falava lá em Romanos 6:4. Norteados pelo Espírito Santo. Não pelo que vê na vida, mas pelo Espírito Santo. Romanos 8:4. Conduzidos no Espírito. Gálatas 5:16. Dignamente na luz. Romanos 13:13, 1 João 1:7. Como filhos da luz. Nós vamos falar sobre luz. Efésios 5:8. Com amor fraternal. Romanos 14:15. Devemos andar em boas obras. Efésios 2:10. Com prudência e sabedoria. Efésios 5:15 e Colossenses 4:5. E temos que caminhar na verdade.
3 João 3. As características positivas e negativas acima, que eu acabei de falar, elas identificam, então, esse caminhar, esse andar digno do crente, que o apóstolo descreveu aos Efésios assim: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Cada um de nós é chamado a uma vocação. Somos dados de dons específicos, a segunda daquilo que somos chamados a participar na vida da igreja. E somos chamados a caminhar de maneira digna. Esse vai ser aqui o título, né, da nossa conversa. E foi aqui a oração de Paulo aos Colossenses, que orou para aquela igreja para que pudessem andar dignos do Senhor para o seu inteiro agrado, lá no versículo 10. Então hoje vamos retomar a partir do versículo 10 até o versículo 13, vamos ler do primeiro capítulo de Colossenses. Agora, os irmãos vão ter notado, de repente, lembrado, um mês atrás, quando nós cobrimos os versículos até 11, mas o nosso foco era no primeiro propósito da petição de Paulo. Nós vamos recordar aqui agora nós vamos focar no segundo, mas nós vamos precisar interseccionar, nós vamos cobrir 2 versículos que já cobrimos na outra vez. Então, primeiro capítulo de Colossenses, versículo 10. Dessa maneira, aliás, deixa eu ler do 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar das heranças dos santos na luz. Palavra de Deus. Então, o primeiro propósito daquela oração, e nós vimos aqui no capítulo 9, né, no versículo 9, desculpa, é que os colossenses alcançassem a plenitude do conhecimento da vontade de Deus, com sabedoria e entendimento espiritual que Deus provê aos filhos. Por quê? Para aplicar na vida do dia a dia nosso. E hoje, então, nós vamos aprofundar no segundo propósito da oração de Paulo, que é o caminhar com Deus, que é propedêutico, depende do primeiro propósito. Porque se eu quero caminhar com Deus digno e do seu inteiro agrado, eu preciso conhecer a sua vontade. Por isso que está nessa sequência. E ao ver como Paulo identifica o caminhar com Deus nesses versículos, nós vamos conseguir responder, então, a pergunta título de hoje. Como estou caminhando com Deus? Bom, primeiro, estou caminhando com Deus? Como estou caminhando com Deus? Como é a minha caminhada? O título, o subtítulo podia ser As Marcas da Caminhada com Deus. Nós vamos, portanto, responder a pergunta: estou caminhando com Deus? E vamos responder essa pergunta identificando 4 marcas no caminhar de Deus, que Paulo nos expõe de maneira muito clara nesses versículos. Já vimos no começo da fala de hoje como a Bíblia, de maneira geral, descreve essa caminhada. Mais ou menos, nós todos já sabíamos aquele elenco inicial que eu dei para vocês, de como o cristão não anda e como ele deve andar. A Bíblia um pouco diz, esparrama em todo lugar, desde quando Deus orientava o seu povo, e no Novo Testamento também. Mas se quiséssemos resumir numa frase, né? Se a gente resumir numa frase, como é que eu devo caminhar? Você caminha como andou Jesus. 1 João 2,6 é andar como Cristo andou. Então a primeira coisa que precisamos sempre lembrar é que para andar como Cristo andou, a gente precisa nos esvaziar de nós mesmos, dos nossos desejos, das nossas ânsias, dos nossos medos.
nossas euforias, exageros, centrados em nós mesmos. Isso é muito difícil, porque antes de prosseguir, nós precisamos entender isso. Isso é um grande filtro, uma grande barreira que bloqueia aquilo que a Bíblia nos diz. Às vezes é tão claro. A gente lê e de repente, caramba, estava lá, só agora que eu percebi, tantos anos. Daí Jesus dizendo, né, da gente tirar a trava dos nossos olhos. E nesse caminhar da maneira seja feita a tua vontade. Então, nesse versículo de 10 a 14, do primeiro capítulo de Colossenses, Paulo coloca de maneira muito prática, objetiva, essas 4 marcas. E aqui então vou ensinar 2 truques para vocês, né? E quem sabe inspire, pelo menos para alguns. O primeiro truquezinho eu vou chamar de conectores de pensamento. Então, quando você lê um texto bíblico, tem algumas frases que você consegue identificar que está conectando pensamentos. Um grupo de linhas ou de versetos estão conectados através desses, estou chamando de conectores do pensamento. Vejam lá comigo no verso 9, ele começa assim: por esta razão. Esse é um conector de pensamento. O que está fazendo? Por esta razão. Ele está justificando o que ele falou antes, né? A causa da fé, do amor e da esperança daquela igreja, que, aliás, falando em marcas, são as marcas da igreja, e tivemos uma pregação muito boa com relação a isso. Também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis. Então, estava conectando aquele pensamento. Então, por aquela razão, o meu propósito, meu pedido principal é que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria, entendimento espiritual, que é o primeiro grande propósito dessa oração inicial aqui no livro de Colossenses, depois que ele fez a ação de graças, na inicial dos versos 3 ao verso 8. Olha o outro conector de pensamento aqui, vê no versículo 10. Dessa maneira, ou a fim de que, depende um pouco da tua versão, vivam de modo digno, ou seja, o pensamento anterior, transbordeis da vontade de Deus, para quê? Para que desta maneira vos possais caminhar digno e agradável a Deus. Vocês veem a sequência do pensamento? Vocês identificando esses conectores, né? Muitos textos da Bíblia fica mais fácil de ler. E você tenta identificar esses pensamentos. Então agora vamos, né, identificar, né, um segundo truque. Esse é interessante. Vocês vão ver como, muitas vezes, a gente quer pregar, a gente quer compartilhar o evangelho com alguém, e a gente, às vezes, não temos práticas, a gente não sabe. Então, no texto, se a gente identificar, por exemplo, né, e esse é o truquezinho, se a gente vê verbos em sequência, na mesma conjugação, um depois do outro, tem lá alguma coisa sendo frisada, ou na sequência ou na causa, ou na dependência ou interdependência, na conjugação desses verbos. Eu vou dar um exemplo aqui agora e os irmãos vão entender já de cara quais são as 4 marcas, só lendo no texto, né? Sozinhos. Então, o nosso verbo principal aqui no verso 10, nós estamos conversando no nosso texto hoje do verso 10, dessa maneira, então conector de pensamento dessa maneira, ou seja, aquela petição, conheceis, transbordeis no pleno conhecimento de Deus, para que, e agora vamos começar nesse rico passeio por essas marcas. O verbo principal é, poderão viver de modo digno. Esse viver, proseromai no grego, é um caminhar na vida, né? Por isso nós estamos falando de caminhar, né? A caminhada do cristão. Digna, né? E agradável a Deus, para o seu inteiro agrado. Vamos lá, vamos aos verbos. No caso são gerúndios. Frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, dando graças a Deus, né? Então, frutificando. Desculpa, eu perdi um.
sendo fortalecidos. Então, frutificando em toda boa obra, versículo 10, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Veja bem, eu conhecendo a plena vontade de Deus e caminhando nas boas obras, frutificando nelas, eu vou crescendo no pleno conhecimento de Deus. Nós vamos expor isso agora. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força de sua glória, ou seja, o fortalecimento, e dando graças ao Deus que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então nós vamos falar desse frutificando, desse crescendo, desse sendo fortalecidos e nesse dando graças. Vamos lá, o fruto do cristão. O caminhar com Deus se vê pelo fruto, pela geração de frutos. Jesus já dizia, a árvore se vê pelos frutos. Então, se nós queremos perguntar para a gente mesmo, para nós, estou caminhando com Deus? Eu sou de Jesus, caminho com Deus? Como estou caminhando com Deus? Basta nós entendermos, então, o que quer dizer frutificar. Porque esse frutificando está explicando, é uma marca desse caminhar. E esse verbo nos aponta a natureza e a abrangência do frutificar. Vamos entender isso. A natureza do frutificar, então a conjugação desse verbo, mostra que o Filho de Deus deve produzir constantemente. Frutificando. Frutifique, e tá bom, faz uma vez só. Não. É uma ação contínua que produz frutos espirituais em contrastes com as safras sazonais ou colheitas extemporâneas, ou esporádicas. Produzir frutos espirituais é uma responsabilidade humana. Deus age através de nós fazemos tudo segundo a vontade dEle, mas os frutos eles são conectados a nós, a nossa dedicação, a nossa vida, nossa devoção, a nossa vida de culto a Deus. E esse presente do participo na voz ativa desse verbo carpoforontes, hoje eu vou jogar um pouco de grego para vocês também, indica que o crente deve ser continuamente, se render continuamente ao Espírito Santo. Então, veja bem, é na voz ativa, mas é um verbo que se assujeita, frutificando, um render continuamente para o Espírito Santo, seja não só residente nele, mas sempre atuante, produzindo frutos, como diz Paulo em Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito Santo. Esse enchei-vos quer dizer, deixe manifestar e transbordar em ti o Espírito Santo, que você já selou na tua salvação, mas que se manifesta através da nossa vontade, a nosso caminhar saudável com Deus. Então, esta constante produção do fruto requer que permaneçamos na videira. Agora usando aquela metáfora famosa em João 15, onde Jesus explica a relação entre si e os discípulos, os ramos da videira. João 15:4 diz assim, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar fruto. Pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. E a evidência do discípulo genuíno é a glória de Deus, é glorificar Deus. Porque nessa caminhada, a gente está sempre... A glória de Deus é o propósito maior, final, mais importante, último, primeiro e último. João 15:8, então fala assim, nisto é glorificado o meu Pai, em que deis fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. O fruto provém da vida de Cristo manifestada no crente. Em Gálatas 2:20, Filipenses 1:21, é fruto para a santificação e para a vida eterna. Diz Romanos 6:22. Este fruto tem uma manifestação espiritual que se evidencia e se distingue inconfundivelmente no amor. Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio.
Contra estas coisas não há lei. Na verdade, aqui está falando do amor. A primeira palavra, amor, e todas as outras são as diversas facetas ou manifestação do amor. Então, caminhar com Deus se vê pela geração do fruto do amor, que só pode ser gerado por quem se rende e se deixa progressivamente santificar pela ação constante do Espírito Santo. Essa é a natureza do caminhar ou viver frutificando ao pleno agrado de Deus. Mas além da natureza, essa natureza de gerar frutos, aqui o frutificando também está nos falando da abrangência. Por quê? Porque o verbo não está sozinho, né? Aqui está dizendo, antes de serem salvos, os cristãos colhiam frutos, né? Desculpa, isso não está dizendo aqui, mas para a gente lembrar, a gente colhia frutos, mas frutos que hoje, dos quais hoje nós nos envergonhamos. Romanos 6:21. Por que é importante lembrar isso? Porque nós precisamos saber diferenciar, destacar. Tem tanto crente hoje que quer comprometer tudo e pôr na conta que Cristo está comigo e da vontade de Deus. O andar digno, porém, revela frutos. Olha aqui agora, acompanhando o verbo, em toda boa obra. Vocês leem, então, aqui ainda o versículo 10. Mas vamos definir, então, o que é boa obra? Tão fácil falar, não? O que é boa obra? Eu vou parafrasear aqui o dicionário de temas bíblicos. Então eu vou ler. São atos designados, boas obras, são atos designados especificamente para beneficiar outros. Atos que refletem o caráter de Deus e que requer e capacita seu povo a fazer o bem, embora contrário à natureza humana pecaminosa. Salvação não depende de boas obras, mas leva a elas. Então, boas obras são atos designados especificamente para beneficiar outros. É o benefício dos outros. Você pode fazer o que você estiver fazendo. A boa obra vai se caracterizar, se você estiver fazendo os benefícios dos outros, que está refletindo, de maneira que você reflete o caráter de Deus. O principal elemento do caráter de Deus é o amor. Já falamos. E que requer e capacita, e nós vamos falar então dessa capacitação que dá o Espírito Santo, em fazer o bem, embora e lutando contra a nossa natureza pecaminosa humana, que segue os nossos interesses, que desconfia dos outros e que seleciona para quem, onde, quando faz o bem. E a salvação, importante, a boa obra não é aquilo que leva à salvação. O que leva à salvação é a fé. A boa obra é o resultado da genuína fé viva. A Bíblia tem um papel fundamental, não só para conhecermos a vontade de Deus, que é o propósito principal, vamos lembrar sempre isso, nessa oração de Paulo aos Colossenses, mas também nos habilita para toda boa obra, nos faz entender como, né, nos comportar, como ser, para fazer as boas obras, e nos habilita a elas, para gerar fruto de maneira digna e agradável a Deus. 2 Timóteo 3,16 fala de maneira tão clara, porque a Bíblia nos ajuda a identificar e fazermos mais e mais as boas obras. Toda a Escritura é inspirada por Deus. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensinamento, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que, há um conector de pensamento, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você quer fazer boa obra? Leia, leia, leia todo dia a palavra de Deus. Leia, ore. A palavra de Deus vai lida em oração. Então, porque é através da palavra de Deus que o Espírito Santo vai nos abrindo os olhos para trabalhar o nosso saber e o nosso agir, as coisas de Deus. Agora, quando falamos de toda boa obra, não tem distinção entre sagrado e secular. Toda boa obra é tudo mesmo. Tudo. Não precisa ser relacionado à filantropia ou assistência social. Tudo. Tudo que você faz na vida.
E sempre, em tudo, devemos estar prontos para toda obra. Fala 2 Timóteo 2:21. A boa obra não é um fruto em si, o fruto é gerado no âmbito da boa obra. É por isso que não interessa qual é a obra, é tudo. É tudo em qualquer lugar, sempre com qualquer pessoa, mas é o fruto. E uma boa obra é associada à intrínseca bondade e caráter de Deus trabalhando em nós. Só Deus é bom. Marcos 10:18. E não a beleza, ao sentimentalismo, aos nossos olhos humanos. Tantas vezes, oh, como é bondosa aquela pessoa, como faz o bem. Se não é o agir do Deus, você até orgulho próprio. E não conseguimos fazer o bem sem Deus. Olha aqui, Romanos 3:12. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Sem Deus, não há um que faça o bem. Portanto, ninguém nesse mundo pode fazer bem da obra de Deus, o bem de Deus. Só Deus mesmo pode realizar o bem, trabalhando no e por meio do cristão. Cristão genuíno. E qual é o fruto gerado pela boa obra? Que são atos que especificamente beneficiam os outros, nós já lemos, né? Aos olhos de Deus, né? Nesse resultado do caminhar com Deus. Então, o caminhar com Deus se vê pela geração do fruto do amor de Deus, que revela o próprio Deus em absolutamente tudo o que o verdadeiro cristão faz, em progressiva santificação, na ação constante do Espírito Santo nele. Irmãos, você consegue ver nos olhos, no sorriso, nos gestos, na atitude de uma pessoa, quando aquela interação, aquilo que ela estiver fazendo por você, que pode ser só escutando você, que caracteriza uma boa obra, que caracteriza a presença de Deus naquele momento, no que você estiver fazendo, dando fruto e trabalhando para o reino de Deus. E isso leva à progressiva santificação nossa, né? Essa ação constante do Espírito Santo, no ler da palavra, no empreender a boa obra, no praticar a boa obra, de realizar o amor. Então é um círculo virtuoso, esse crescimento que a gente chama de santificação. E revela a Deus, né? Então vem aí a primeira pergunta, para ver se estamos caminhando de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Temos manifestado, frutificado em abundância de amor nele, em Deus, sempre crescendo em santificação e em absolutamente tudo que fazemos, em todo lugar e situação, para com todas as pessoas. A gente sente esse amor de Deus que no tempo, quando a gente olha para trás, caramba, quanto mais tempo eu estou dedicando a certas coisas, você entende que é para Deus, que Deus te está chamando para aquela obra, aquele ministério, para aquela atividade. Você consegue ver isso com você mesmo. Você vê da tua atitude. Amor é difícil de definir, mas você sabe quando você vê. Sabe quando alguma coisa que você está fazendo é pelo amor de Deus. Então aquele sorriso, aquela disponibilidade, né? Qualquer coisa que você faça, hospitalidade, na conversa, no escutar, né? E, claro, com aquela espontânea prontidão para falar de Cristo. Mas é espontânea, não é aquela coisa que não, tem que falar de Cristo lá e você vai martelar, né? Não. Porque se você é de Jesus e você está fazendo uma boa obra, você está entendendo o contexto, a situação, o Espírito Santo vai te usar, você vai falar, você vai testemunhar. Então, pare um pouco, pense nisso. O fruto. Qual o fruto que você está gerando? Qual o fruto do amor?
Então vimos a primeira marca que identifica o caminhar digno do cristão, que se vê pelo fruto que este caminhar gera. Vamos à segunda marca. É o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus. O segundo gerúndio, crescendo no conhecimento de Deus. Então o propósito primeiro da oração de Paulo era que os colossenses tivessem o conhecimento da vontade de Deus. Que leva, então, nós estamos vendo agora, ao conhecimento do próprio Deus. O que quer dizer isso? O conhecimento de Deus, aqui ele vai inevitavelmente, vamos falar aqui outra vez, amor. E no hebraico do Velho Testamento tem uma palavra maravilhosa, aqui um pouco de hebraico vocês também, hesed. É uma palavra intraduzível, porque amor é pouco. E o problema na tradução das Bíblias é que você não pode fazer de uma palavra um poema, senão, às vezes, já é complicado entender, né, no raciocínio multicultural dos anos. E esse amor que vem descrito como só amor ou misericórdia nas Bíblias, né, devia ser amor leal e inabalável, que é o fruto do Espírito e que te dá aquela paz. É uma palavra, hesed. Então, veja, por exemplo, em Oséias 6,6, vou ler de novo. Pois misericórdia quero, aqui essa palavra hesed, ou seja, quero amor leal e inabalável, que é o fruto do Espírito, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Às vezes nós estamos preocupados no culto. Amém, amém, é fruto disso. E se não fizermos, tem alguma coisa errada. Mas a primeiríssima coisa que Deus quer, né? O que ele está falando aqui? A coisa mais importante que ele quer é o conhecimento dele, que o conheçamos de verdade e que tenhamos o amor leal e inabalável, que é fruto do Espírito. Agora estamos vendo que o conhecimento de Deus é em si uma marca do caminhar do crente, a vida eterna. Veja o que Jesus diz em João 17,3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Interessante. É a vida eterna. O conhecimento de Deus está equalizado à vida eterna. Mas como fazemos para conhecer Deus? Bom, primeiro, a natureza revela Deus. Se você olhar a natureza, a flora, a fauna, os próprios homens, mulheres, criados à imagem de Deus, e você não sente a existência de Deus, você, com certeza, você não conhece Deus. Então, de novo, uma coisa para perguntar. Quanto que eu aprecio o mundo, de uma maneira geral? Deus criou, o pecado está nele, é verdade? Estamos vivos nele. Você vê isso em Jó 12, 7, 10, Salmos 8, Salmo 19, Romanos capítulo 1. E diz que não temos Deus se o negamos. Mas é na Bíblia que Deus revela por completo. Em tudo o que precisamos para conhecê-lo, através da fé, é a obra salvadora de Jesus Cristo. Para, portanto, viver e caminhar. Veja, de novo, caímos na palavra de Deus. Nós não conseguimos caminhar com Deus se não lemos, se não nos apaixonamos, se não nos inspiramos pela palavra de Deus. Todo dia. Vai chegar um momento, irmãos, que você vai querer mais e mais. Vai fazer falta, você sente falta. Porque Deus fala com você. Nós somos tentados pelo mundo, pelo diabo, pelos demônios, a nos estimular espiritualmente pelo sentimento, pelas coisas místicas, esotéricas e emoções. É muito fácil sermos derrocados. Não que não exista, mas é muito fácil ser derrocados. É muito mais fácil estar pé na rocha, pé em Cristo, na palavra. E que depois Ele nos use poderosamente no seu Espírito Santo. Amém, aleluia. Que Ele o faça tantas vezes. Eu oro tanto isso, meus irmãos. João 5,39, examinais a Escritura, porque julgais ter nelas a vida eterna,
elas mesmas que testificam de mim. A Bíblia está falando, está testificando de Deus, Cristo. Também você vê isso em Hebreus 1, em 2 Pedro 1, 19, 21. Muito bem, conhecemos Deus na natureza e da Bíblia. Mas como acontece a aquisição desse conhecimento? Então vamos entender. Opa, como é que eu vou assimilando isso? Né? Você se converte e, bum, conheço Deus. Tenho pleno conhecimento dele. O conhecimento vem quando você vem às pregações da igreja, ou quanto mais você visita o pastor e fala com ele, ou participa das escolas bíblicas dominicais. Onde é que eu aprendo? Onde é que eu estou crescendo no conhecimento de Deus? Então, de volta lá ao versículo 10, Colossenses, e diz que conhecer Deus é um processo crescente e contínuo. Um processo que não acaba. Primeiro, então, o conhecimento de Deus deve crescer. Aliás, era o nosso gerúndio, não? Crescendo. De novo, uma continuação. Cada ano, cada mês, a cada dia. Né? Que é esse particípio. É o mesmo usado, esse auxanomenoi, em 2 Pedro 3,18, que é um imperativo, dizendo que o crente nunca deve parar de crescer na graça. A graça, que aqui a gente poderia ler também, amor leal e inabalável, que é o fruto do Espírito. A gente entender que é amor de Deus, na graça. E no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, então é crescendo. O conhecimento de Deus deve ser, a segunda coisa, completo. Nós temos que almejar a completude. Tanto o crente se converte, se alegra com o estado que está, estou salvo, e vai só lá na igreja, canta, se reúne, faz as suas oraçãozinhas, mas não tem aquele alvo, aquela meta de estar mais próximo do seu Deus. E é isso que está falando aqui. A meta do aumento é literalmente para o pleno conhecimento de Deus. Para se tornar um cristão, o pecador deve ter um conhecimento salvador. Cristo explicou, vamos ler de novo aqui em João 17:3, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Ora, a vida eterna em glória, o que vai exigir? O conhecimento cada vez maior de Deus. Nós em glória, vendo-o, em toda a sua glória, em toda a pessoa de Cristo, diante de nós, com certeza, nós vamos aprender tanto. Lá sim vai ser um boom. Vamos ver, vamos entender, vamos ver tantas coisas. Mas é um processo eterno. Paulo viu a sua experiência de salvação como aquele momento em que ele primeiro considerou todas as conquistas de justiça própria como perda, comparada à sublimidade do conhecimento de Cristo. Vocês lembram lá em Filipenses 3:8? Tudo é perda para mim. Para se tornar um cristão é necessário então ter vontade de conhecê-lo e vontade de crescer nesse conhecimento e, portanto, em santificação. A palavra conhecimento, falamos das outras vezes aqui, epignosis. Aliás, eu falei na última vez aqui, um super conhecimento. Pode até ser. Implica uma consciência intensa, pessoal e experiencial, a qual mais pode ser adicionado. A principal motivação na vida do apóstolo era conhecer Cristo. Esse objetivo só pode ser alcançado por meio de um estudo humilde de autorrevelação de Deus por meio das Escrituras. Nós temos que nos humilhar. Lembra-se que eu falei no começo? Mesmo no entendimento. Quantas vezes nós pecamos e erramos que vamos com orgulho na palavra. E quantas más testemunhos nós demos porque pensávamos que somos professores da palavra. Irmãos, cada um de nós aqui, nós vamos viver toda a vida e não vamos chegar a uma fração. Aliás, eu vi um clipezinho maravilhoso no grupo da igreja dizendo exatamente isso. E o crescimento nesse conhecimento de Deus concerne todos os princípios bíblicos, quais aplicados em todas as facetas da vida. Irmão, certo? Muitos pequenos detalhes, as respostas e demandas nós não vamos achar na Bíblia. Mas você colocando diante de Deus,
e sentindo profundamente a implicação daquelas escolhas em relação ao teu caminhar, da vida com Deus, da testemunha, da vida daqueles próximos a ti, você vai ser delucidado. O Espírito vai trabalhar em você. Se você se submete. Conhecer mais e mais a Deus leva-lo a amá-lo mais e mais. E nos leva então a andar com Ele de maneira digna. Então vem aí a segunda pergunta, para ver se estamos caminhando de modo digno e de maneira aprazível a Deus. Estamos sempre crescendo no conhecimento de Deus? Temos colocado como objetivo crescer, que almeja essa plenitude de conhecimento, e cada dia estamos lá na palavra? Perseverança. Ou você está sempre estagnado naqueles poucos versos bíblicos que você conhece e aqueles textinhos que troca, né? Às vezes uns quadrinhos bonitos, floreados, falta só sair perfume do smartphone e você passa para frente, se massageia um pouquinho. O crente que caminha com Deus não só cresce no conhecimento, mas tem uma insaciável fome de conhecer. E de crescer, querer crescer todos os dias da vida. Você tem um plano pessoal de leitura da Bíblia? Pense num que funcione para você. Ou você se deixa levar e condicionar e se desculpar pelo teu esqueminha do dia a dia, pelo cansaço, seja lá qual for o nobre e válido motivo. A verdade é que a prioridade somos nós que estabelecemos no nosso dia. E o que quer que queiramos, a gente persegue. Os casados aqui, quando se apaixonaram pelas esposas e vice-versa, sabem disso, né? Como a gente se esforçou, e não tinha problema de horário, né? Encaixava tudo, né? Nosso amor com Deus, nossa vontade de conhecer Deus tem que ser a mesma. Então, pare um pouco de novo e pense. Talvez até aí uma coisa importante como igreja nós podemos fazer, de repente, uma leitura sequencial todas juntas. Nós fazíamos isso na igreja na Itália, e cada um depois tinha no pedacinho do dia, tinha algumas perguntas. Claro, é uma leitura que você vai ler a Bíblia em 4, 5 anos, mas devagar, compassada, para dar chance para todo mundo acompanhar. E sempre vão ter perguntas e debates, o que significa isso e no âmbito da igreja, né? Claro, tem o pastor e as pessoas, aqueles que se aprofundam mais no texto, podem ajudar. Pode ser uma ideia. Então a gente viu a primeira marca que identifica o caminhar digno do cristão, que é o fruto que esse caminhar gera. Vimos então a segunda marca do caminhar do crente, que é o conhecimento de Deus, crescente e objetivando a plenitude. Agora vamos à terceira marca. Veja lá, versículo 11. O terceiro gerúndio, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força de sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria. Então, a terceira marca do andar digno do cristão é a força espiritual. Irmãos, acho que nós todos aqui, eu vejo muito no nosso grupo do Ministério de Oração, é uma coisa que pedimos sempre, né? Sentimos falta, sentimos sempre debilitados. Senhor, dá-me força espiritual, dá-me sabedoria espiritual. E está certo. Estamos fracos e temos que pedir. E esse verso agora, 11, nos fala da força espiritual do crente que caminha de maneira digna com Deus. Vamos ver a origem, a abrangência e o nível dessa força. E o propósito, o porquê dela. Por que a gente precisa? A origem da força. Então, o fortalecimento é adquirido não em fases de crise ou de terapias de choque, né? Mas vem com a própria regular caminhada de todo dia. Todo dia. Quanto mais firme você caminha com Cristo, crescendo no conhecimento de Deus através da sua palavra e através dos incessantes frutos de toda a boa obra, mais você se fortalece espiritualmente. Então veja,
Não podemos ficar parados. Ó, Senhor, me dê força espiritual. Você vai. Não. É tudo junto. Essas marcas caminham juntas. E isso você vê na força da fé, amor, esperança manifestadas na paz, na serenidade, no discernimento e firmeza com as quais se enfrenta decisões e desafios na vida. Não é que a pessoa mais discernida, um pouco mais forte espiritualmente, não passe por dificuldades, mas ela passa de maneira diferente, transmite uma serenidade, tem uma capacidade de discernimento, de colocar diante de Deus com humildade o que está acontecendo. O participo aqui, sendo fortalecido, está na voz passiva, que indica que o crente não se fortalece, mas é fortalecido em submissão a Deus, que lhe provê tal capacitação. Então a fé não vem de esforços e espasmos, de cultuação, né? Ela vem da humilde submissão. Embora esse sendo fortalecido, dunamumenoi, né? Tem uma relação com dinamite, nós vamos falar disso. É um poder. Aos Efésios, Paulo ordenou: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Temos sim, quanto mais fé a gente tem, é que nós mesmos nos bloqueando na nossa fé. Não podemos ter esse poder, essa presença de Deus tão poderosa em nós. O Deus Pai, então Efésios 6:10, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então Deus Pai, portanto, é a origem e a fonte dessa força e do fortalecimento espiritual. Cristo ensinou que tal poder é resultante do crente receber o Espírito Santo. Recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Lembram? Atos 1:8. O apóstolo Paulo também orou para que os cristãos em Éfeso pudessem ser fortalecidos com poder pelo Espírito no homem interior. Efésios 3:16. Deus Espírito Santo, portanto, é a origem, a fonte dessa força, o fortalecimento. Deus Pai, já vimos, agora Deus Espírito Santo. Mas com humilde otimismo, todo santo deve ser capaz de confessar: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, referindo-se a Cristo, em Filipenses 4:13. Deus Filho, portanto, também é a origem, a fonte desta força, o fortalecimento. Olha como a palavra de Deus é. Então não é, não, do Espírito Santo. Não, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É a fonte da nossa força. É Deus. Deus usa a palavra para nos fortalecer. A palavra, de novo, olha lá aqui. Salmo 119:28. Fortalece-me segundo a tua palavra. Ou seja, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e a palavra de Deus que habita em nós nos dão a força em todo o poder que precisamos. Os crentes devem ser fortalecidos com todo o poder, que é a expressão que indica agora a abrangência da força. Todo o poder. Agora vamos falar da abrangência. A palavra em português dinamite vem aqui da palavra grega dunamis. É muito poder associado a esse fortalecimento espiritual. Quando a gente pensa em poder, a gente tem em mente alguma coisa que a gente gostaria de fazer, que nós somos limitados. Deus, dá-me o poder e a força para ter mais energia física ou a capacidade de fazer alguma coisa, né? Uma solevação, uma besteira. Mas é que nós estamos olhando para o lado errado, nós estamos fazendo a pergunta errada, como sempre. E submetermos a Deus, pensarmos no reino dele e no trabalho, nas boas obras a serem feitas ao benefício dos outros, esse poder não tem palavra. O adjetivo inclusivo todo indica que seja lá qual for a necessidade do crente, tem todo o poder que precisa, ele tem. Deus nunca pede a seus filhos que façam algo sem primeiro fortalecer-lhes, né? Ou em particular quando estão enfrentando o mal. Você se lembra lá em 1 Coríntios 10:13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Isso olhando do ponto de vista negativo, quando eu preciso para lutar contra o mal.
Ok, nós falamos de dinamite, do poder. Vamos falar agora do nível dessa força. Deus fortalece segundo a força de sua glória. Glória é a manifestação externa de Deus. Não tem mais força que isso. Nós já estamos agora no verso 11. O substantivo força, kratos, refere-se à força sobrenatural. 12 vezes esse kratos é usado no Novo Testamento e 11 se referem a Deus. É uma força sobrenatural. Todas referindo-se a Deus. Não vou elencar agora para vocês. Mas tem uma vez que ele se refere a Satanás. Satanás também tem a capacidade de usar força sobrenatural. E às vezes nós vemos coisas feitas, até mesmo em nome de Cristo, sobrenaturais, que não são de Deus. Atenção, Mateus 7, Jesus diz, não os conheci. Esse fortalecimento com todo o poder, segundo a força da sua glória, eleva ao máximo nível de força e poder que vem da glória de Deus. É a manifestação externa de Deus, é a força de Deus, emanada dele. Deus revela através das coisas que ele possibilita de fazer com a força dele, e Deus pode fornecer. Muito bem, toda essa força, para quê? Qual o propósito dela? Os homens se fortalecem para um objetivo, se fortalece o corpo, para se manter saudável, se fortalece os músculos para uma atividade física, ou competições esportivas, fortalece o intelecto para aplicar os estudos, o trabalho. Os crentes que caminham com Deus também se fortalecem com um propósito. E a preposição aqui traduzida em português em toda perseverança e longanimidade, está explicando esse propósito. É para que tenham toda perseverança e paciência, indica esse objetivo. Aliás, esse pequenino em português também é um conector de pensamento, porque ele está associando agora a perseverança e longanimidade a essa força. Esse objetivo é duplo, perseverança e longanimidade. Então, um se relaciona mais a atravessar circunstâncias, a perseverança, que nos acontece na vida pela soberania de Deus. E a longanimidade é aquela paciência, que se relaciona mais ao sofrer, ao resistir o mal do mundo, e do homem, do maligno. E a segunda qualidade particular, longanimidade ou paciência, no grego significa ira afastada, ou seja, você contém a tua ira. Isso é muito importante, porque eu não preciso me irar. Eu quando iro, pessoas quando iram revelam um pouco de força, começam a dar voz, músculos, às vezes dão uma pancadinha na parede ou jogam algumas coisas, ou vão lutar. Não. Vem de Deus. Interessante que essa palavra quer dizer ira afastada, essa longanimidade, que permite ao cristão tolerar as circunstâncias do mundo, as pessoas, do maligno, e testam a sua paciência. Vejam lá depois 2 Coríntios 6,6. Permite que ele perdoe e perdoe os outros em amor. Colossenses 3,13. Perdoar é uma coisa difícil, mas vai ter que ser deixado para um outro sermão. Ou seja, não tem não somos explosivos. O propósito dessa força, o fortalecimento espiritual, é a humildade no enfrentamento das nossas provações. Tem mais, com alegria. Já resistiu uma coisa, mas ser alegre, mas a Bíblia fala. Porque senão eu não entendi a grandeza de Deus e da esperança daquilo que está lá para mim já. E que eu já posso ter na paz do meu coração. Mesmo nas adversidades. Paciência e longanimidade sem alegria levariam à depressão. Ok? Resistir. Estou depresso, estou com uma atitude derrotista. Ok? Fiquei lá, sofri. Coitadinho de mim. Mas não bati em ninguém. Mas a alegria traz otimismo, triunfo, confiança. Porque nós sabemos a esperança que nós temos. Nós sabemos o Deus que nós temos, com o qual caminhamos.
cristão deve acreditar em Deus, que está operando em seu propósito, soberano por meio da situação. Romanos 8:28, todo mundo sabe de cor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Em Tiago 1:2, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. E vai aí a terceira pergunta, para ver se estamos caminhando no modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Sentimos a nossa caminhada gradual, incessante, fortalecimento espiritual, que nos dá humildade de enfrentar tantas das provações, das dificuldades, das desgraças da vida, com discernimento espiritual, com alegria. Conhecendo e reconhecendo que por trás tem Deus agindo para o nosso bem. Não obstante o que está acontecendo, por pior que seja. Então, de novo, para parar para pensar, não é mesmo? Ok, vamos à última marca. Então, vimos a primeira marca, identifica o caminhar digno do cristão, que é o constante frutificar. Esse caminhar gera. A segunda marca do caminhar do crente é o conhecimento de Deus crescente e objetivando a plenitude desse conhecimento. Então, agora acabamos de ver a terceira marca do caminhar do crente, que é o fortalecimento espiritual. E reflete a humildade de enfrentar as tantas situações e provações da vida com discernimento espiritual. Alegria, conscientes, reconhecidos do agir do Deus em nós. Vamos agora à quarta e última. Vamos lá no nosso gerúndio, último gerúndio. Versículo 13, dando graças. Dando graças, desculpa, versículo 12. Nós vamos cobrir o 12 e 13 juntos, porque esse dando graças está cobrindo os dois juntos. Ao Pai que vos fez idôneos, parte que vos cabe da herança dos santos da luz. O nosso caminhar ele tem que ser identificado com muita ação de graças, com muita gratidão. A gente nota como é natural e espontâneo. Nas reuniões de intercessão da igreja, eu convido a igreja, sexta-feira, 8 horas, vem aqui, ou na terça-feira, às 8 horas, online. E você vê que é tão espontâneo, quase sempre. Estão todos pedidos, mas só vem espontâneo. Cada irmão e irmã está dando um agradecimento especial para alguma coisa. A primeira coisa, uma caminhada digna, é uma caminhada de gratidão. Os versículos 12 e 13 dão 3 razões, sinalizadas por 3 ações. E concluímos vendo estas 3 ações de Deus, escritas aqui, que nos fazem ser tão agradecidos a Ele. Primeira ação, Ele nos tornou idôneos, dignos. Se nós somos de Deus, nós sabemos quem éramos, de quem éramos. E quanta maldade tinha no coração, na nossa mente, a gente conversa. Não que ainda não tenha e a gente lute contra, mas éramos possessos, nos dominava. É o que quando a Bíblia fala que somos escravos do pecado, que gera há tantos problemas e vícios nossos. Mas Deus nos fez idôneos no sentido de que nos qualificou para sermos herdeiros espirituais, pela conversão e justificação por meio da redentora morte e ressurreição de Cristo. Foi por Cristo. O propósito de se tornar crente idôneo, ou digno, é para que tenham a sua parte ou participação na herança dos santos, na luz. Aos crentes já foram alocadas as porções e as riquezas dos céus. As muitas moradas que Cristo fala aí em João 14, que Ele foi preparar para a gente. Trata-se das porções de herança dos santos, incorruptível, sem mácula, e que não perde valor, reservado no céu, como fala em 1 Pedro 1,4. Todos os pecadores regenerados são filhos de Deus. Portanto, herdeiros e co-herdeiros em Cristo. A porção do cristão é uma herança sagrada na luz do Deus Pai, que é luz. 1 João 1,5. O Deus Filho, que é luz. João 1,9. E na cidade santa, iluminada pela glória de Deus. Apocalipse 21, 23. A segunda ação, Ele nos libertou. Então, Ele nos qualificou.
nós somos dignos, idôneos, justificados por Cristo. Porque Cristo foi lá, morreu por mim e pagou, e pela fé, pelo arrependimento do meu estado, que Deus me faz digno. Mas isso é só o começo. Ele me libertou. Somos resgatados do império das trevas. Essa expressão identifica o reino de Satanás, marcado pelo pecado, não? Em trevas e rebelião morais. O conceito de trevas é a completa ausência de luz. Para estar na plena escuridão das trevas, é porque tem oposição total à luz. Ou seja, ou está nas trevas ou está na luz. Não tem sombrinha. O incrédulo não está apenas sem Deus no mundo, mas está em oposição a Ele. Nós precisamos saber disso. O reino das trevas é rebelião moral, insubordinação, independência da criatura que caminha pelos desejos da carne. Porque o homem quer caminhar segundo o próprio desejo. João 3,19, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Cristo é a luz do mundo. João 8,12. E é também chamado o libertador. Romanos 11,26. E essa forma de verbo que ele nos liberou é usada apenas para Deus no Novo Testamento. Esse verbo aqui é só usado para Deus. E o tempo auristo desse verbo, erosato de Roma, revela que a libertação foi realizada e finalizada totalmente na conversão do pecador. Está feito. Não vamos começar ficando pensando em boas obras, outras coisas que nós precisamos fazer para contribuir para a salvação, que não precisamos. Já somos libertos. Foi realizado e finalizado totalmente na conversão. E se você creu e se entregou para Jesus e persevera na caminhada com Ele, porque é lá, respondendo a pergunta, estou caminhando com Jesus, segundo essas 4 marcas, é que você demonstra que efetivamente você creu e seguiu Salvador e Senhor Jesus Cristo na tua vida. A terceira ação. Olha engraçado, Ele os transportou. Isso disse a Paulo em Atos 26, 18, que ele queria abrir os olhos, né, dos gentios para convertê-los, para levá-los das trevas à luz. Então, em oposição, você tem uma outra, você precisa sair de uma para ir na outra. E aqui esse verbo tem aquela conotação de um transporte entre países até. Né, para você ver como é longe, como é separado. Sair das trevas, do poder de Satanás, para que recebam o perdão dos pecados e a herança entre aqueles que são santificados pela fé que há em mim. Estou lendo aqui no Atos 26, 18. Então, o verbo usado aqui designa essa transferência. Tem essa mudança, é uma mudança mesmo. Você estava no lugar e não está mais. Você estava nas trevas e está na luz, caminhando na luz. Onde você já está espiritualmente posicionado. E que Deus já te fez assentar nas regiões celestiais. Você sabia disso? Você que hoje tem Jesus e segue Jesus, você sabia que você já está sentado nos lugares celestiais? É o que Paulo fala em Efésios 2,6. E só deve aguardar a consumação física da glória. A frase, o reino do Filho, do seu amor, denota um reino marcado pelo amor. Amor do Deus pelo Filho, amor pelo Filho pelo Pai, o amor de Pai e Filho pelos santos, o amor dos santos pelo Pai, por Cristo, o amor dos santos entre eles. É um reino de amor. De novo, vocês notam a recorrência? A palavra de Deus, o amor. Este reino é governado pelo princípio do amor, completamente diferente do reino satânico ao qual o mundo de hoje está sujeito, dominado pelos interesses próprios. E aí que você vê a caminhada digna do Senhor. Então, por fim, a quarta e última pergunta, para ver se estamos caminhando dignos do Senhor, para o seu inteiro agrado. Sentimos que na nossa caminhada não cessamos
A gente está com sempre vontade de agradecer a Deus, reconhecendo essa transformação que Ele nos fez, Deus em Cristo, tornando-os idôneos, dignos, nos libertando e nos transportando para o seu reino, como filhos e cidadãos celestes, vivendo o intenso amor por Cristo e sua igreja. Este amor envolve toda a família. Não é que não, eu amo Deus, eu tenho a minha religião, eu sigo Deus. Não, você não está caminhando, você não é de Jesus. A palavra é muito clara, envolve tudo aquilo que Deus é. Cristo é a cabeça da igreja. Você não ama a cabeça sem amar o corpo, que é a igreja. Então, finalizando e resumindo, vimos a primeira marca, identifica o caminhar de modo digno do Senhor, do seu inteiro agrado, é o constante frutificar que esse caminhar gera. Vimos a segunda marca desse caminhar do crente, que é o conhecimento de Deus, o conhecimento crescente, com sede, a plenitude. Vimos a terceira marca desse viver, que é o fortalecimento espiritual, que reflete a humildade de enfrentar as tantas situações e provações da vida, com discernimento espiritual, alegria, conscientes e reconhecidos do agir de Deus em nós. Então vimos agora a quarta marca, é o dar graças a Deus, por ter nos transformado em Cristo, por ter nos... Quando eu leio isso, eu sou digno. Mas eu sou digno de quê? Eu me pergunto toda vez que eu subo num púlpito, que dignidade eu tenho, com que cara eu prego para os meus irmãos. Mas a gente precisa entender que Cristo é a nossa dignidade. A dignidade dele foi imputada para nós. Deus apagou. Para ele, o Eduardo, sob as trevas, não existe. O tocinho ainda sobre seu corpo, tropeço. Mas ele nos tornou dignos. Ele nos tornou dignos. Ele nos libertou. Ao tornar-nos dignos, as correntes, os vícios do pecado foram dominadas. Estamos libertos e fomos transportados no reino de Deus. Estamos já lá. Glória a Deus. Vamos orar. Oh, querido Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, quão preciosa, poderosa ela é, Senhor. Quanto que ela nos ensina, Senhor. Ó Senhor, perdoa-nos, porque pela nossa leveza, tantas vezes que passamos surfando por cima delas e sem apreciar o gosto, a profundidade daquilo que o Senhor está dizendo para a gente nas simples palavras, nas simples conectores de pensamento, nos verbos. Está tão simples colocado lá, tão claramente exposto para nós. Ó Senhor, ajuda-nos a aprender, a termos este tempo com a Tua palavra, para Te conhecer, para conhecer a Tua vontade, ó Deus. E assim, Senhor, que a gente possa aprender a caminhar de maneira digna para Ti, do Teu inteiro agrado, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a dar fruto sempre. Trabalhe em nós, trabalhe nesse nosso coração duro, para que nós possamos estar sempre amaciando em humildade, em toda boa obra, em toda ocasião, com todas as pessoas, em todos os lugares, em todas as situações, Senhor, pensando em Ti, Senhor. Ó Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus que nos faz crescer nesse conhecimento e precisamos da Tua ajuda, Senhor, a não só conhecer a Tua vontade, mas conhecer a Ti, o Teu caráter, para que nós possamos nos revestir dele, conhecendo quem o Senhor é e o Teu amor sobretudo, que nós possamos manifestar em tudo aquilo que nós fazemos, Senhor. Que faça-nos crescer no Teu conhecimento, Senhor. Fortifica-nos na fé, fortifica-nos, Senhor, espiritualmente, Pai. Enche-nos do poder do Teu Espírito Santo, Pai. Humilha-nos para que o Senhor possa dar, sim, o poder, a atuação do Espírito Santo, não só para entender a Tua palavra,
e sentir a Tua presença, mas também que o Senhor possa nos usar poderosamente, Senhor, para o Teu reino, para tantos e tantos que não Te conhecem e não sabemos abordar, mas o Senhor pode dar-nos tanto poder, Senhor. E por fim, Pai, ajuda-nos a ser gratos e agradecer-Te por tudo que o Senhor tem nos feito, por aquilo que o Senhor é, aquilo que o Senhor fez e quão digno o Senhor nos tornou, nos libertou e nos transportou, Pai, para Ti. Ajuda-nos a entender isso, porque aí não cessaremos nunca mais de Te agradecer. E é no nome de Cristo que nós Te pedimos e agradecemos. Amém.